Boa tarde. Hoje, quarta-feira, 9 de outubro de 2013, o RN Acontece está começando na tela da Band. Homem é assassinado a tiros em uma estação de tratamento de esgotos em São Gonçalo do Amarante. Tribunal Superior do Trabalho determina o fim da greve nos Correios. Os transtornos com a greve dos bancos continuam e a população reclama das filas nos caixas eletrônicos. Vereadores de Natal aprovaram o projeto do Passe Livre. Quem vai pagar a conta? Julgamento dos últimos recursos do mensalão deve terminar em julho de 2014. O professor e cientista político Antônio Spinelli, da UFRN, é o entrevistado desta quarta-feira. Agora, no RN Acontece. Um homem foi assassinado a tiros em uma estação de tratamento de esgotos em São Gonçalo do Amarante. Depois de assassinado, o corpo foi queimado. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. Assim que o dia amanheceu, os moradores do Jardim Lola, em São Gonçalo do Amarante, encontraram o corpo de um homem morto. A polícia foi acionada e isolou a área. Eu fui acionado pelo CIOSP às 6h30 para orientar o local aqui na Ítalo Pinheiro, aqui na estação de tratamento. Cheguei no local, constatei aqui um corpo aqui. A vítima sofreu 3 disparos de arma de fogo e o corpo da vítima também estava queimado. O crime aconteceu em uma estação de tratamento de esgotos. A vítima, Flávio Luiz Souza do Nascimento, tinha 22 anos e uma tatuagem escrito Luiz na perna direita. Perto do corpo, a polícia militar encontrou um boné e um par de sandálias. No local também havia fios de cobre queimados. O homem morto era conhecido pela população apenas pelo apelido de Laranja. O corpo vai ser removido pelo ITEP, onde ele vai passar por uma perícia técnica. Os moradores não quiseram gravar entrevista, nem dar mais detalhes sobre a ocorrência. As investigações ficarão por conta da Polícia Civil em São Gonçalo do Amarante. Traficante e filhas são sequestradas em Macaíba. Na fuga, os bandidos atearam fogo na casa. Tudo aconteceu durante a madrugada. Era por volta de 2 horas da madrugada, quando os policiais militares receberam um chamado do CIOSP, alertando sobre o incêndio em uma residência na travessia Alfredo Mesquita, no centro. Ao chegarem no local, os policiais constataram que a situação era ainda mais grave. A proprietária da casa, que a polícia disse ser traficante de drogas, e suas 2 filhas tinham sido sequestradas. Apesar do grande número de curiosos que acompanharam o corpo de bombeiros apagar o incêndio, os vizinhos pouco quiseram falar sobre o caso. Os militares do 11º Batalhão de Polícia Militar conseguiram apurar apenas que a casa tinha sido invadida por 2 homens e que depois eles teriam levado as mulheres no carro da traficante. Até o momento, a polícia não encontrou o carro roubado e nem tampouco tem pistas do paradeiro das vítimas. E o repórter Sérgio Henrique Santos registrou um acidente na manhã de hoje no bairro de Cidade Nova. Um motoqueiro foi morto. O motorista do carro que provocou o acidente tinha usado cocaína e foi preso pela própria população. Acompanhe a reportagem. Uma manobra arriscada na contramão provocou a morte do motociclista Josivânio Cândido de Oliveira, de 34 anos. A irmã dele ficou desesperada ao ver o corpo no chão. Estava vindo para casa ver a minha mãe e ele pegou a moto emprestada e veio ver a filha dele e a mãe, porque ele viaja à noite. O acidente foi provocado pelo motorista deste veículo, que aparentemente estava drogado e dirigia em alta velocidade. Antes de matar Josivânio, Hélio Batista colidiu neste Uno branco e em um caminhão. Vinha em alta velocidade, sabe, em frente, e começou a dar tempo de tirar um pouquinho e pegou na traseira, mas ia me pegar de frente. E logo em seguida pegou mais 2 carros e fez o acidente. Nós estávamos vindo fazer uma entrega aqui no bairro, né? Aí nós vimos de encontro aqui a pista quando ele veio a contramão, né? Hélio disse que cheirou cocaína a noite inteira e achava que estava sendo perseguido. Estava sendo perseguido por 2 motos. Quando eu olhei assim, eu puxei o carro para o lado, eu tentei desviar os caras. Usou muita cocaína ontem? Sei. A motocicleta ficou totalmente destruída e o motorista do carro foi linchado pela população. Ele só não morreu porque os policiais chegaram na hora.
Porque se a gente demorasse mais um pouco, com certeza ele não estaria mais aqui. O motoqueiro trabalhava na CEASA, a Central de Abastecimento de Alimentos do Rio Grande do Norte. Ele estava indo para a casa da avó. Os familiares pedem justiça. Eu só tenho que orar pelas pessoas, a pessoa que fez isso, mas eu quero justiça com meu irmão. Mais um maluco, beleza. A greve dos bancários tem gerado transtornos para quem precisa até mesmo dos caixas eletrônicos. Para realizar depósitos na noite de ontem, a enorme procura de pessoas a uma agência na Avenida Afonso Pena quase acaba em confusão. A reportagem é de Rayane Guedes. Sufoco, espera e irritação marcaram a tarde de quem precisou dos serviços da agência do Banco do Brasil na Avenida Afonso Pena nesta terça-feira. Ninguém é contra a greve, mas desde que não prejudique a população. Isso é um absurdo. Apenas 2 caixas realizavam todas as operações, mas a procura pela agência tinha uma explicação. Os clientes foram informados de que esta era a única que estaria recebendo depósitos durante a greve. Fomos informados em outras agências que deveríamos vir para aqui, que essa agência estaria habilitada a receber os depósitos. E realizar um depósito tem se tornado difícil nos últimos dias. Com a greve dos bancários, a procura pelo autoatendimento aumentou, assim como os problemas técnicos e, é claro, a demora. Você chegou aqui que horas? 3 da tarde. E a senhora chegou aqui que horas? Hoje depois teve que sair para trabalhar e eu vim pedir para sair para poder ficar aqui para conseguir depositar. E o senhor está aqui há quanto tempo, senhor? 10:03 cheguei aqui. Tudo isso para fazer um depósito? Fazer um depósito. Tinha cliente na fila desde o meio-dia. Eu cheguei aqui de 12h30 para fazer depósito, só abrir agora de 4h30. E além disso, o caixa dos idosos está parado. Aí eu tive que falar com o gerente mandar abrir de novo. Para alguns, a espera chega até 6 horas. Eles devem entrar à noite esperando para conseguir realizar um depósito. E no meio de tanto tumulto, o arriscado é se perder em uma das 5 voltas que a fila está dando. Nem mesmo a fila preferencial escapava do sufoco. Fica sofrendo aqui na fila e as máquinas tudo parando. Nem preferencial, faz 1h30 que nós estamos aqui. É total falta de respeito. Quer seja idoso, quer não seja, é falta de respeito. O PROCON estadual foi chamado para tentar solucionar o problema, que, segundo o coordenador do órgão, vem se repetindo. Ontem nós estivemos aqui nessa agência aqui que nós estamos e ficou acertado de que 5 caixas ficariam funcionando e disponíveis para a sociedade. Quando nós passamos hoje, esses caixas não estavam mais funcionando, apenas 2. Então nós voltamos, eu convoquei o chefe da fiscalização para que nós pudéssemos autuar novamente o banco. Já passava das 6 horas da noite quando 5 caixas foram colocados para atender a população. A polícia foi chamada e permaneceu no local para garantir a segurança de todos enquanto ainda existisse fila. Olha, e é justamente esta agência do Banco do Brasil, na Avenida Afonso Pena, que vai funcionar hoje às 16 horas para o recebimento de depósitos dos clientes, segundo me informou o Sindicato dos Bancários. Um contingente de funcionários vai trabalhar, vai estar disponível para resolver os depósitos. E isso tem causado confusão desde a última segunda-feira, porque nenhuma outra agência está resolvendo a operação. A do Natal Shopping, a agência do Banco do Brasil do Natal Shopping, estava funcionando até sexta-feira, recebendo depósito. Não está mais. Agora, somente esta agência da Afonso Pena. Haja paciência do cidadão que precisa fazer depósitos e pagar suas contas. O Sindicato dos Bancários também me informou, agora há pouco, que mais uma reunião da FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, com o Comando Nacional dos Grevistas, está marcada para amanhã, às 10 horas, em São Paulo. A categoria espera uma proposta melhor para acabar com o movimento. Na última, os bancos que lucram bilhões de reais ofereceram 1% acima da inflação do período. Os bancários rejeitaram. A Caixa Econômica Federal tem pressionado a FENABAN para que melhore a proposta. Eu não tenho pena de banqueiro. Banqueiro ganha muito dinheiro, bilhões de reais, e ainda coloca o cliente do banco para fazer todas as operações em caixas eletrônicos e na internet.
E o cara ainda paga tarifa para ser cliente do banco. A gente devia receber salário. Você faz tudo e ainda paga para ser cliente do banco. Eu não tenho pena de banqueiro. Eu tenho pena desses milhares de clientes dos bancos que estão aí sofrendo por conta da greve. Eu tenho pena do bancário, que ganha salário de fome. Até os do Banco do Brasil, que no passado, esses funcionários eram autoridades no interior do estado. Você tinha o padre, você tinha o prefeito, você tinha o delegado e o gerente do Banco do Brasil. Pois é, até o bancário do Banco do Brasil ganha pouco para a responsabilidade que assume. E só os banqueiros levam a melhor. Essa gente deveria ter vergonha e dar o aumento dos bancários. Gente gananciosa. A ganância é requisito para o camarada queimar no quinto dos infernos. O Tribunal Superior do Trabalho determinou ontem o fim da paralisação dos trabalhadores da empresa de Correios e Telégrafos, em greve desde o dia 17 de setembro. O fim da greve foi determinado pela Justiça após o fracasso das negociações entre os trabalhadores e a empresa. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Fernando Ono, que definiu reajuste salarial de 8% e de 6,27% nos benefícios e negou a abusividade da greve. Os servidores dos Correios que aderiram à paralisação terão de voltar ao trabalho a partir de amanhã, dia 10. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quarta-feira, 9 de outubro de 2013. O Novo Jornal diz aqui, aliás é uma pergunta, quem vai pagar o passe livre? Câmara Municipal aprova a gratuidade no transporte público para estudantes, medida que deve custar 34 milhões por ano. É a pergunta do Novo Jornal. Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal. Destaque adia início das vendas para o Carnatal. O início das vendas de abadás, arquibancadas e camarotes do Carnatal 2013 estava marcado para amanhã. Ontem, a empresa que organiza a micareta anunciou que o evento não será mais realizado no prolongamento da Avenida Omar Ogreide, ainda muito em definição em torno do Carnatal, uma das grandes festas do calendário de eventos do Rio Grande do Norte. E nesta quarta-feira, 9 de outubro, o portal de notícias nominuto.com destaca: venda de abadás para o Carnatal é adiada. Por causa da falta de localização para o evento, as vendas dos abadás, camarotes e arquibancadas foram suspensas. Também é destaque do Minuto. Mais de 50% do eleitorado de Natal já fez o recadastramento biométrico. A previsão é de que a revisão termine em 14 de dezembro e o tribunal alerta os eleitores para que não deixem para se recadastrar na última hora. Quem não comparecer terá o título cancelado. Também é destaque no Minuto. CBTU realiza mais uma edição do Trem da Criança. A programação acontece na sexta-feira, a partir das 8 horas, na Estação Natal, e contará com apresentações de teatro, de bonecos, palhaços e distribuição de pirulitos, pipoca, algodão doce e picolé. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir, julgamento dos últimos recursos do Mensalão deve terminar em julho de 2014. Vereadores de Natal aprovaram o projeto do passe livre. Quem vai pagar a conta, hein? Eu volto em instantes com o RN Acontece. O julgamento dos últimos recursos do Mensalão deve terminar em julho de 2014, segundo o relator do processo do Supremo Tribunal Federal. O prazo coincide com o início da campanha presidencial, também em 2014. A reportagem é de Caian Messina. Joaquim Barbosa já fez as contas e concluiu. Os últimos recursos de 13 dos 25 condenados do Mensalão devem ser julgados ainda em outubro. As primeiras prisões de quem não tem direito aos embargos infringentes, ou seja, a um novo julgamento, saem até o fim do mês. Os casos dos outros 12 condenados serão definidos só no ano que vem. O relator acredita no fim dos processos até julho, às vésperas, portanto, da eleição. Um calendário polêmico que, para este ex-ministro do Supremo, tem de ser decidido logo. A presteza da jurisdição passa pelo cumprimento
não é mais rigoroso dos prazos. Já no Congresso, a oposição não tem dúvidas. O mensalão vai influenciar na corrida presidencial. O impacto da decisão nas eleições, ele é indissociável. E por que é indissociável? Porque, eu repito, são pessoas que viveram o cenário político por muitos anos. Enquanto o governo nega e ironiza. Nós, do governo, trabalhamos. A avaliação e o que vai acontecer eleitoralmente, isso é uma tarefa para os partidos. Mas no Planalto, o novo cenário criado pela união entre Marina Silva e Eduardo Campos deve exigir novas costuras políticas. Hoje, por exemplo, o PPS, aliado tradicional do PSDB, anunciou que também pretende lançar candidato próprio à presidência da República. O partido que se preza tem que mostrar a cara, ou seja, os seus candidatos, não é? E dizer o que pensa com os seus projetos para o país. Por enquanto, são 3 pré-candidaturas para a disputa presidencial: Dilma Rousseff, Aécio Neves e o PSB, de Marina Silva e Eduardo Campos. A possibilidade de o PPS entrar na disputa preocupa o governo. Eu acho que quanto menos candidato disputar a eleição, maior a chance da presidenta ganhar no primeiro turno. Isso é o que quer o governo, né? Olha, os políticos que estão no poder geralmente falam que só vão discutir eleição majoritária no ano da eleição. Mas a gente sabe que a campanha eleitoral já começou, e começou desde o início do ano. Estamos na fase da pré-campanha e muita coisa anda acontecendo nos gabinetes pelo Brasil afora. A ex-senadora Marina Silva, em entrevista à Folha de São Paulo nesta quarta-feira, reafirmou que a candidatura presidencial que está posta no seu bloco, no momento, é a de Eduardo Campos, governador de Pernambuco, candidato a presidente pelo PSB. Mas Marina Silva disse uma coisa que deixa o cenário aberto. Segundo ela, ambos, ela e Eduardo, são possibilidades e sabem disso. Palavras da Marina Silva, abre aspas, para nós não interessa agora ficar discutindo as posições. Nós dois somos possibilidades e sabemos disso. Que possibilidades seremos, o processo irá dizer e estamos abertos a esse processo, fecha aspas. Ou seja, Marina Silva não descartou candidatura a presidente da República ou a vice de Eduardo Campos. O tempo vai dizer. Os vereadores de Natal aprovaram ontem, em segunda votação, o projeto do Passe Livre, de autoria da vereadora Amanda Gurgel. A reportagem é de Rayane Guedes. Sobre o ritmo dos tambores que entoavam no saguão de entrada, os vereadores da Câmara Municipal de Natal aprovaram por unanimidade o projeto de lei que prevê o passe livre para os estudantes no transporte público da capital potiguar. Os manifestantes fizeram festa nas galerias, depois de acompanharem um a um os pronunciamentos. O projeto prevê o direito à gratuidade no transporte público para todos os estudantes da rede pública e privada da cidade, em qualquer dia da semana e em qualquer horário. Não há limitação nem mesmo quanto ao número de viagens. Escolas públicas e privadas, todos os estudantes em todas as etapas e níveis do ensino. Não há restrições para os estudantes. Segundo dados do gabinete da vereadora Amanda Gurgel, que assinou o projeto, os estudantes respondem hoje por 25% dos passageiros que usam o transporte público de Natal. A gratuidade, portanto, custaria o equivalente a 34 milhões de reais por ano. Um custo que seria sustentado pela prefeitura e com a diminuição da margem de lucro dos empresários. As fontes de financiamento que estão previstas no projeto, além daquelas que nós apresentamos originalmente, que era o próprio orçamento do município e a redução da margem de lucro dos empresários, ela foi inspirada, eu diria até copiada, do projeto de Goiânia e foi uma contribuição do vereador Júlio Protásio. Com a decisão, Natal caminha para ser a 14ª cidade do país a adotar o passe livre. Para que isso se torne realidade, no entanto, é preciso que a prefeitura sancione a lei. E é para o executivo que o movimento na rua passa a focar a atenção.
Para quem acompanhou as diversas mobilizações nas ruas, essa foi apenas uma batalha de uma grande luta. A gente conseguiu muita coisa e tudo isso foi pela força e a luta dos estudantes que estão mobilizados. O Passe Livre é o início de uma luta que não começou agora, né? A gente participou das lutas contra o aumento da passagem, conseguimos barrar o aumento da passagem por 3 vezes e isso é a força da juventude natal organizada. Quem vai pagar a conta? Esta é a pergunta que não quer calar. O prefeito Carlos Eduardo Alves ganhou um abacaxi para descascar. O projeto do Passe Livre, aprovado por unanimidade dos presentes em 2 votações na Câmara Municipal de Natal, é um grande abacaxi. Os vereadores, a maioria por medo de enfrentar o mau humor de estudantes da revolta do Busão e do movimento do Passe Livre, jogaram a responsabilidade no colo do prefeito. Estima-se que a conta do Passe Livre vai custar aí algo em torno de 34 milhões de reais, como bem observou a repórter Rayane Guedes. Agora, todo mundo quer saber quem vai pagar esta conta, a conta do Passe Livre. A Prefeitura de Natal está falida. Está falida. O Estado do Rio Grande do Norte está quebrado. A União não costuma colocar a mão no bolso para cobrir despesas de estados e municípios. Porque se tiver de pagar o Passe Livre em Natal, terá de pagar a conta de todas as cidades brasileiras que operam o sistema de transporte coletivo. Quem vai pagar a conta? Pelo texto da lei aprovada ontem, de autoria da vereadora Amanda Gugel, o dinheiro virá do orçamento municipal, de convênios com os governos estadual e federal e da redução da margem de lucro dos empresários. Duvido muito que todos estes segmentos se entendam sobre o assunto e também uma solução para esse problema. Um vai ficar empurrando a conta para o outro. Sabe aquela coisa do bar, quando os amigos estão bebendo, aí chega a conta, aí o cara olha a conta, aí passa para o outro, aí o outro olha, passa para o outro, aí vai passando, até que um cristão aparece e faz lá as contas e deu tanto para cada um. Mas duvido que ocorra esse entendimento entre esses setores. Além da questão financeira, os vereadores, de caso pensado ou não, criaram um baita problema político para o prefeito Carlos Eduardo. Um grande problema político, porque se ele vetar a lei aprovada, o que é mais provável, está sendo esperado, corre o risco de enfrentar a fúria da estudantada. Ontem, alguns vereadores já conclamavam os defensores da proposta do Passe Livre para ocupar o Palácio Felipe Camarão, sede do Poder Municipal, até que o prefeito aprove a medida. Só Deus sabe o que vai acontecer se o movimento ganhar força e chegar às vias de fato. O veto do prefeito ao Passe Livre poderá inviabilizar seu projeto de concorrer ao governo estadual. Projeto que está sendo montado, construído nos bastidores da política. Ontem eu perguntava aos meus botões, será que boa parte dos vereadores aprovou o projeto somente para criar problemas políticos para o governadorável Carlos Eduardo? Será? Olha que essa gente é inteligente. Talvez. Se sancionar a lei aprovada na Câmara Municipal de Natal, o prefeito Carlos Eduardo Alves vai assumir uma conta que não tem a mínima condição de pagar. E, pelo visto, o caminho é judicializar o assunto, jogando o projeto do Passe Livre para as calendas gregas. Olha, quem gosta de esportes, valoriza uma vida saudável, não pode ficar de fora dessa, hein? Quinta corrida noturna do SESI, dia 19 de outubro em Natal. Vai reunir industriários e toda a comunidade com distribuição de muitos prêmios. A corrida do SESI será na Via Costeira, que recebe o evento pela primeira vez. Serão baterias de 5 e 10 quilômetros nas categorias infantil, 4 a 13 anos, e adulto, a partir das 3 horas da tarde. São mais de R$15 mil em prêmios. Além disso, os industriários classificados em primeiro lugar no masculino e no feminino vão ganhar viagem com todas as despesas pagas para participar da corrida de São Silvestre, em São Paulo. Participe, acesse o site rn.sese.org.br. Corrida noturna, inscreva-se.
A taxa de inscrição custa R$ 40. Funcionários do sistema Fierne e industriários têm inscrição gratuita. Corrida noturna do SESI, dia 19 de outubro, na Via Costeira, uma realização do SESI-RN. No próximo bloco, eu vou entrevistar o professor e cientista político Antônio Spinelli, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos analisar com ele, vamos tentar analisar o atual momento da pré-campanha política aqui e no plano nacional. Eu volto em instantes. Marina Silva se aliou a Eduardo Campos. O lance, tido como surpreendente, sacudiu a eleição presidencial, que caminhava para o mais do mesmo, né? A reeleição da presidente Dilma Rousseff no primeiro turno, de acordo com as pesquisas. Até que ponto essa aliança vai mexer com as peças do tabuleiro do jogo nacional e também do local, hein? A gente vai tentar analisar isso com o professor Antônio Spinelli, cientista político da UFRN. Boa tarde, professor. Boa tarde, Diógenes. O senhor esperava um lance tão surpreendente como esse? Realmente foi surpreendente. Acho que inesperado, foi uma jogada política, né, da senadora, diante da inviabilidade do seu partido. Ela estava muito indignada, né, com a decisão do tribunal, né? Sem razão por quê? Sim, sem razão porque juridicamente não havia condições de o tribunal aprovar. Ela até acusou o governo e acusou o PT, mas sem razão. Eu acho que é mais uma jogada política. O tribunal rejeitou quase que por unanimidade, né, o pleito. A verdade é que ela não conseguiu as assinaturas. Ela não conseguiu as assinaturas necessárias. Ela queria algo irregular que o tribunal não poderia ter feito. E poderia abrir um precedente. Sim, um precedente grave. Para outras legendas, né? Claro, um precedente grave, em termos jurídicos, né? Criar uma situação de insegurança jurídica. Aliás, se eu não me engano, na semana passada, a notícia era que, caso o TSE concedesse o registro do Rede Sustentabilidade, outros 7 partidos estavam na fila para... Sim, estavam na fila para pedir também. Coisa. E aí ia gerar uma situação muito complicada, né? Esse arranjo, ele segue até a eleição? O candidato mesmo é Eduardo Campos? Pode ser a Marina? O que é que o senhor está achando? Veja, isso é uma questão interna do PSB. Né? Por enquanto não há nenhum candidato sacramentado, oficial. Isso só pode ser feito durante as convenções partidárias, né? como você sabe. Do ano que vem, né? Isso. E aí, veja, pode haver uma reviravolta dentro do próprio PSB. Eu não sei até que ponto, em que medida o PSB vai processar isso. Porque se o nome de Marina e do Eduardo continuarem aparecendo nas pesquisas e o dela se colocar muito à frente do nome dele, então a probabilidade de que ela seja candidata é muito concreta. Isso é complicado porque ela já declarou no acordo, né, pré-eleitoral, ela já declarou que o PSB deve reconhecer a legitimidade do Solidariedade, do Rede Sustentabilidade, do partido dela. Quer dizer, ela não desiste de organizar o seu próprio partido. Então, se o PSB lança uma candidata que previamente declara que poderá deixar o partido e assumir outro partido, gera uma situação extremamente complexa. Em tese, caso a estratégia dela dê certo e eleitoralmente ela consiga uma eleição para presidente, o PSB pode eleger um presidente e logo em seguida perdê-lo. Logo em seguida né? perdê-lo, exatamente. O senhor acha que o partido não vai correr esse risco, né? Sem falar na frustração das pretensões eleitorais do Eduardo Campos, que são muito grandes. Eu não sei como o partido vai resolver isso. Realmente é um abacaxi que o partido tem na mão. Hoje na Folha, não sei se o senhor acompanhou, mas hoje ela dá uma entrevista à Folha dizendo que tanto ela como o Eduardo são possibilidades. Exatamente. Né? A leitura que a gente faz é que ela está no jogo. Claro, ela está no jogo, com certeza. Né? E disputando internamente com o Eduardo. Essa convivência é óleo e água ou eles estão no mesmo campo? Não é uma convivência muito pacífica. Alguns meses atrás, Marina declarou que entre Eduardo e Aécio não havia diferenças. Por outro lado, o Eduardo tem se aproximado de setores que são tradicionalmente adversários da senadora Marina, como, por exemplo, o senador Ronaldo Caiado, que é líder da bancada ruralista, que tem uma agenda anti-sustentabilidade, portanto, há um conflito aí com... Ideológico mesmo, né? Ideológico, político, programático, etc. Ele não vai ser uma convivência fácil. Quem procurou Eduardo Campos foi Marina, né? Depois de ver o Rede rejeitado pelo TSE. Foi uma vendetta, foi uma forma de se vingar do PT, do governo,
dentro desse projeto de candidatura à reeleição da presidente Dilma? Eu acho que, acima de tudo, foi uma forma de ela continuar se colocando no processo eleitoral. Né? Ela tem uma pretensão, foi candidata já uma vez, né? Acha que tem possibilidades, acha que tem chance. Eu acho que deve ser debitado fundamentalmente a isso. Tanto ela como Eduardo Campos, como os outros, pretendem ser presidentes da República. Na sua avaliação, por que ela não pegou o caminho? Porque 7 legendas ficaram à disposição dela. Por que ela não abraçou a candidatura presidencial? Uma outra legenda para se manter no jogo? Porque ela poderia controlar a rede. Os outros partidos, ela não teria garantia de que controlaria. Né? Então, essa necessidade de controlar o partido, para ela, seria fundamental. Aliás, quando ela aderiu ao Partido Verde, uma condição que ela colocou era de controlar o partido. Então, o que não ocorreu e que acabou levando a deixar o partido. Exatamente. Então, até que ponto essa modificação no cenário nacional vai influir no pleito local, professor Spinelli? Olha, vai influir no pleito local na medida em que, já antes, quando Eduardo Campos colocou a sua candidatura e praticamente rompeu com o governo, rompeu até certo ponto, né? Entregando os cargos federais, etc. Agora ele avança mais com a entrada de Marina, realmente traz mais um ingrediente, porque ele já afirma que não vai fazer alianças com o PT, com os partidos do governo no plano estadual. E eu tenho a impressão que isso vai atrapalhar um pouco os planos de Dona Vilma de Faria, de ser candidata do PS. Ela já se declarou candidata, né? E, portanto, vai mexer nos planos dela, porque acredito que a aliança com o PT aqui no plano local seria importante para a Dona Vilma. E está inviabilizado na sua avaliação? Se o PSB declara que não faz aliança com o PT, está inviabilizado. Né, e a própria Fátima Bezerra, a deputada Fátima, esteve aqui na semana passada e falou que a prioridade do PT é o projeto de reeleição da presidente e o arranjo local vai levar em conta os partidos da base. Isso. Agora o PSB não é mais da base. Aliás, o presidente Lula depois chegou a fazer a comparação com um soco no fígado, né? Porque são 2 ex-ministros dele que se unem para tentar contrapor o projeto do PT. Chegou a falar que acredita que Eduardo e Marina vão fazer uma oposição ferrenha. Uma oposição ferrenha. As declarações de Marina já têm apontado nessa direção. Ela fez declarações com muita irritação, até com certo ódio, né, contra o PT e o governo. Então apontam aí para uma oposição realmente muito acirrada. E a entrada de Marina, por outro lado, inviabiliza um provável movimento de volta, né, que o próprio Eduardo poderia fazer. Poderia talvez ou retirar a candidatura ou mesmo mantendo a candidatura, mas com um tom se não crescesse menos acirrado. Ele que fica patinando ali nos 4%. Fica patinando nos 4%. Na verdade, a candidatura dele não conseguiu crescer. Vamos ver agora nas próximas pesquisas. Eu acho que Marina ameaça, nesse momento, muito mais o PSDB, porque a candidatura de Aécio ou Serra, não é? A mídia não tem falado muito nisso, mas Serra continua tendo pretensões. Ele tem influência, controla uma banda do partido, uma parte do partido. E há pesquisas, inclusive, que apontam que ele 15% Ele está mais ou menos no mesmo nível de Aécio. Quer dizer, Aécio não conseguiu estabelecer uma dianteira sobre ele. Então, ele ainda é pré-candidato. Essa situação não está definida. E os dois não vão muito bem nas pesquisas. Mas o cenário ruim para o governo, como falou aí o Eduardo Braga, que é senador, né, na reportagem que a gente viu antes, é um cenário de poucas candidaturas para favorecer a presidente. Olha, mesmo em cenários de muitas candidaturas, tem ocorrido, né, em outras ocasiões, Fernando Henrique, o próprio Lula e Dilma também conseguiram se eleger. Na sua avaliação, a presidente Dilma segue sendo favorita no processo eleitoral, com certeza, com possibilidades de crescer mais, uma vez que ela tem retomado o crescimento da sua candidata. Esta semana, as manifestações no Rio e São Paulo cresceram novamente. Recrudesceram depois do movimento de junho. Isso pode afetar novamente a presidente Dilma? Olha, eu não acredito que haja outro levante do tipo do que ocorreu agora recentemente. Generalizado, etc. Isso não ocorre assim todo dia, não é festa que você pode fazer sempre. Isso ocorre um tanto espontaneamente, um tanto inesperadamente, mas não é assim tão dessa forma. Mas essa semana a coisa pegou. Agora, houve episódios de violência também, etc., que desgastam, né, o movimento. Podem
Esses episódios podem influir sobre a maioria que participa do movimento, além de poder conter elementos de provocação aí, né? Dessa vez, o pano de fundo foi a greve dos professores lá no Rio de Janeiro, com a solidariedade que recebeu o de respaldo popular, né? Então, você tem aí uma coisa pontual, tem o governo do estado do Rio de Janeiro, o governador não vai bem, o candidato dele não vai bem nas pesquisas, né? Tudo o pezão, não é? Eu acho que o desgaste principal vai para a conta de Sérgio Cabral. E também do prefeito Eduardo Paes, do prefeito Eduardo Paes, que é quem está desembrulhando lá o imbróglio, tentando resolver o problema que é seríssimo. Voltando à questão local, professor, nós falamos aí da dificuldade de Vilma na conversa com o PT. E o projeto do PT, qual é a do PT? Somente a candidatura majoritária de Fátima Bezerra para o Senado, ou pode pintar Mineiro aí como candidato ao governo? Eu acho que pode pintar Mineiro como candidato ao governo, né? É um político que saiu da eleição para a prefeitura com um bom capital político e eleitoral, né? Tem uma boa avaliação, passa a imagem de um parlamentar tecnicamente preparado, politicamente ético, né? Então ele tem um perfil que poderia alçá-lo à condição de candidato, dependendo também um pouco da conjuntura das candidaturas que vão se estabelecer. Mas a pretensão de Mineiro, já tornada pública, já colocada de público, e para o partido, atrapalha o projeto de fato, que me parece ser a prioridade do PT? A postulação dele a lançar-se candidato a governador. Existe a possibilidade também de ele ser lançado candidato a federal. Né? Mas no caso do governo? Olha, veja bem, na medida em que Fátima precisaria, digamos assim, de um certo arco de alianças, não é? Isso introduziria um elemento complicador, né? Como é que essas alianças... Você tendo dois candidatos na majoritária, um ao Senado e, sobretudo, o candidato ao governo, a probabilidade é que as alianças ficariam bastante restritas. Mas essa probabilidade já está colocada pelo rompimento do PSB com o governo federal e pelas pretensões de outros candidatos no nível local. Então, o senhor acha que não pesa tanto assim, é preciso aguardar, inclusive, uma definição do quadro eleitoral. Quem sai candidato? Ninguém pode garantir que, eventualmente, Garibaldi ou José Agripino ou o próprio Henrique não saiam como candidatos. Mas o PT já avalia aí a possibilidade de uma coligação mais enxuta? Eu acho que o PT local aponta para isso, uma coligação mais enxuta. Até porque com as coligações amplas que ele fez aqui anteriormente, não saiu muito bem. Rosalba é candidata à reeleição, na sua avaliação? Se quiser. Agora, completamente inviável. Né? Absolutamente. Parece que o senador Zé Agripino vai negar a candidatura. Vai criar um problema. Eu não sei se o senador Zé Agripino tem condições de negar a candidatura dela, a não ser que ele próprio se apresente como candidato. Mas para que ele se apresente... Hoje o senador Zé Agripino depende do PMDB. É um liderado um liderado. Do Henrique Eduardo. Ele volta a ser aquilo que a imprensa alcunhou há algum tempo atrás, um general sem tropa. Né? Então, ele depende fundamentalmente do PMDB. Ele poderia sair candidato a governador se tivesse o apoio do PMDB. Né? E aí, claro, internamente seria mais fácil convencer a governadora a não se lançar à reeleição. O PMDB largou a aba do caixão de Rosalba e fala em candidatura própria, mas não apresenta um nome. Mas não apresenta nome. O que é que o senhor acha do PMDB? Não, eu acho que há pretensões. Eu acho que os nomes que poderiam sair, inclusive do deputado Henrique Alves, estão avaliando a situação, porque o deputado Henrique Alves está numa situação bastante complexa. Por um lado, ele tem muita visibilidade como presidente da Câmara, mas, por outro lado, as ações que ele toma como presidente da Câmara também podem desgastá-lo. Quer dizer, a avaliação política que o eleitorado faz leva em conta a atuação dele na presidência da Câmara. E ele perde também do posto uma oportunidade de tentar concorrer a um cargo majoritário, coisa que ele já perdeu no passado, né? Com certeza, ele perderia o posto, né? Teria que abandonar. Hoje o eleitorado está mais crítico, mais atento, resultado em grande medida das manifestações de julho, né? Está muito atento aos movimentos dos políticos. É sempre um prazer conversar com o professor Antônio Spinelli, professor da UFRN, cientista político. Muito obrigado por sua presença e por suas observações aqui no nosso programa. Eu quero agradecer o seu convite, cumprimentar o seu público, né? E muito obrigado pela oportunidade de participação. Obrigado, professor Spinelli.
O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para a agente de viagens Flávia Luciana, da Atenas Turismo. Um abraço para a Luanda Xavier e um abraço também para o blogueiro e colunista social Clístenes Carlos, de Mossoró. Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band. Fica agora com Band Mulher, Priscila Freire. Até amanhã.